Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Galera do bem, é que esse somzinho gostoso aqui do Allen Anderson, e tem mais os meninos, né? Tem o Rafael Mudo da guitarra, o Paulo Henrique na percussão e o João Ríbio no contrabaixo. É isso? Acertei? Exatamente. Normalmente eu erro tudo, né? Não, tá joia. Hoje eu acertei. Você pode, Simara. Obrigada, meu anjo. Gabriela Petri, que vocês já viram na Jabuticabeira, um encanto de pessoa, linda de viver, que eu não canso de falar. Doutora Verusca, nossa querida psicóloga. Hoje vamos falar sobre pessoas difíceis, os malas do trabalho, né? Pessoas difíceis. Bastante. Eu tenho umas perguntas, ela também tem, viu? Sim. A gente já estava conversando sobre isso. Estou aqui com o Wagner Matos, um cantor sensacional, que, aliás, ele estava no Japão, não sei o que ele veio fazer aqui. Estava 3 anos numa boa lá no Japão. Não te avisaram? Não, pensa bem, sair de lá para vir aqui. Volta, amigo. Não dá, né? Mas tudo bem, né? E estou com a Ângela Gomes, uma empresária incrível, uma empresária de sucesso que nos presenteou hoje com esse conjunto de cadeiras aqui. Obrigada pelo carinho. Eu queria saber o seguinte, Ângela, qual a maior vendagem sua nas lojas? Que tipo de móvel você vende mais? A Lojas Maciel é mais estofados, né? Sofás, que é fabricação própria. Em São Paulo é a primeira loja, que é a minha, em sociedade com o Luiz. E a gente também trabalha, agora está implementando móveis planejados. Entendi. Mas o nosso forte ainda é estofado. O sofá. E qual a cor do sofá? O nude, nude, que combina tudo com nude, todo, né? Tudo é nude hoje qualquer em dia. ambiente. Nós vamos falar sobre nude, inclusive, no relacionamento. Nude. Mentira. É tudo nude, né? Então, assim, os tons mais de bege, marrom, é o que sai mais. E agradecer a presença dos nossos convidados aqui, né, John? Aqui no nosso pequeno auditório, tem o abençoado aqui, que está sempre aqui comigo, a Márcia Sanches, minha querida, obrigada pela presença, nossa, a Edna, a Ângela, enfim, obrigada aí pela presença, a doutora vai falar e vocês ficam à vontade, tá? Sem tirar roupa, mas tudo bem, tá? Ô, Lucimara, a Edna deixou todo mundo relaxado aqui para sua entrevista, tá todo mundo relax. Todo mundo Aqui é muito chique, gente, a gente ganha massagem antes. Ganha massagem. Nunca fui numa entrevista tão chique. É que a gente tapeia um pouco, né? Porque um vai atrasar, então a gente faz uma massagenzinha que é para disfarçar. Mas eu quero que atrase muito, então. Aí, você não sabe, mas quando você estava lá, eu falei para a Tamires, vai lá correndo e fala para a Edna esticar um pouco a massagem, enquanto a maquiadora desce. Sim que é bom. Sim Tem que fazer essas jogadas. Doutora, realmente existem pessoas difíceis no relacionamento, né? Não só no relacionamento afetivo, mas como também no relacionamento profissional. Sim. Eu diria que são malas, né? Sim. Como que é o convívio com essas pessoas? O que pode ser indicado para a gente poder, diria, até suportar um relacionamento desse? É interessante, né? Tem pessoas que fazem questão de se tornarem estorvos por onde passam, né? Então, nós consideramos pessoas difíceis aquelas que trazem exatamente essa sensação. E nós encontramos muito hoje no mundo social, no trabalho, na família, muitas vezes também, enfim. E são pessoas que são muito teimosas, ou querem tudo do jeito delas, ou se acham as perfeitas e você é o imperfeito, ou são aquelas que te culpam por tudo, né? A pessoa, de repente, faz tudo errado, mas elas culpam você. Então, para lidar com pessoas, a gente tem que ter muita certeza do que a gente representa. Porque senão você acaba sendo embalado por tudo aquilo que a pessoa lança para você. E é interessante como essa contaminação de comportamento acontece de forma muito forte. De repente, o outro é difícil, mas consegue fazer você acreditar que você é o problema no ambiente. Então, ter a certeza de quem somos, do que realmente estamos realizando ali, não contaminar com o que o outro joga para você ou sugere para você. E saber ter um tato para lidar, porque senão você também se estressa, né? Então, é muito importante, a gente estava falando aqui da massagem, como é importante esse trabalho que eles fazem. Porque mantém você centrado em você. Se todo mundo pudesse, antes de sair de casa, ter esse contato consigo, para que você possa encontrar nas pessoas aquilo que elas estão proporcionando e não o que elas sugerem a você, nossa, seria fantástico. Se
todo mundo pudesse ter esse equilíbrio, Lucimara. Mas tem pessoas que eu diria que não são nem difíceis, sabe, Gabi? São pessoas do mal, sabe? Que não estão contentes com nada, fazem observações maldosas, não torcem para ninguém, não trabalham em grupo, sabe? Não pensam em nenhum momento que nós somos um grupo, tudo é um grupo. Não, ninguém é feliz sozinho, né? Esse tipo de pessoa que é difícil. Não, perfeito, porque dentro dessa classificação dos difíceis, tem uma porcentagem que nós chamamos de sociopatas, que são exatamente essas pessoas que o interesse e o prazer delas é prejudicar você. Isso traz prazer para elas. Então é muito difícil de lidar com pessoas assim. Mas já é considerado uma doença, no caso, Sim, a sociopatia? Uma doença, Gabi, porque a pessoa ela tem prazer em destruir o outro, puxar o tapete do outro, atrapalhar o relacionamento. Só que é difícil lidar com ela porque na frente das outras pessoas ela é um anjo. Só que ela age nas costas das pessoas. E aquelas que são prejudicadas, que percebem que a pessoa é um sociopata, não conseguem mostrar para os outros que ela é um sociopata, porque como? Você está falando daquela pessoa, mas aquela pessoa é tão boazinha. E, na verdade, aquela característica é para esconder um monstro que as pessoas não conseguem enxergar, só aquele que é prejudicado. São pessoas difíceis. Tem pessoas, inclusive, sabe, Ângela, humor. Elas fazem humor tripudiando em cima de um colega. Do problema. Sabe, como se aquele humor fosse demais. E o pior, os outros riem. E não sabe que isso aí pode gerar naquela pessoa que está sofrendo. Que não deixa de ser um bullying, né? É um bullying. É um bullying. E isso vai afetando. Ela está achando que está arrasando ali, sendo engraçada e tudo, só que. Até quem está sofrendo bullying está rindo às vezes, né? Elas que não sabe como reagir àquilo. Porque essa pessoa é educada. Exatamente, essa mas aquilo pessoa está matando é por acima dentro. das outras. É complicado. A gente vê isso direto. Tem um processo mental no ser humano que é a autocontaminação de ambiente. Então, se uma pessoa entra aqui dando risada, ela vai contagiar. E as pessoas vão rir e não sabem nem por que estão rindo. Nós temos processos neuronais que se chamam neurônios espelho. Então, se eu vejo alguém sorrindo, eu estou sugerindo esse sorriso, eu estou rindo, não sei nem por que eu estou rindo. Bocejo também, né? Sim, bocejo. Se alguém começa a bocejar, daqui a pouco todos estão bocejando. Da mesma forma, se alguém entrar aqui muito angustiado e triste, 30 segundos, o grupo inteiro que vai estar. Então, se a gente tem um pouco de consciência e controle, a gente consegue administrar isso. Só com grana que não acontece. Só isso, cheio de grana aqui, ninguém fica cheio de grana. Vamos jogar dinheiro. Ó, aviãozinho. Doutora, o que é mais difícil no convívio? O homem ou a mulher? Olha, depende da situação. Se você pensa num ambiente de trabalho, posições de comando, geralmente o homem, quando tende a ser mais difícil ali, né, na própria corporação, o homem tem essa representação. Agora, se for pensando no humor, a mulher acaba sendo mais difícil porque tem interferências hormonais o tempo inteiro. Aqueles dias, gestação, né, menopausa, TPM. Então, essas questões, elas alteram o nosso humor. Então, o humor da mulher tende a ficar mais difícil por conta disso. Agora, em ambientes onde o poder é mais forte, o homem consegue ser mais difícil. Esse negócio da TPM é interessante, porque os homens, às vezes, eles não se dão conta que isso é verdade, isso é real, isso não é uma brincadeira, isso a gente não está se fazendo, aproveitando. Sim. É hormonal mesmo e realmente afeta, né? Sim. Falta equilíbrio. Todos os meses, normalmente, as mulheres que menstruam, elas têm alterações por conta dos hormônios. É uma quantidade de hormônio que cai, que sobe. Então, nós sentimos o impacto disso na nossa produção de serotonina. Então, nosso humor fica alterado. Então, por isso que as pessoas tendem a ter essa alteração. O homem já é diferente. A testosterona, ela mantém um outro tipo de perfil. Então, ela não tem essas quedas, ela é constante. Então mas a testosterona não causa uma irritabilidadezinha também, dependendo da... Se você se sente desafiado, a testosterona tende então é isso que a dar esse ataque. Homens acima de 40 anos costumam ter ataques de mau humor por conta de algumas oscilações da testosterona. E por nada, né? Porque tem homem acima de 40 que tem um mau humor e por nada, né? Exatamente. É isso? Isso é uma indireta pra alguém aqui, dona Lucimara? Eu senti uma indireta aqui pra galera, hein? Ei, Xandão, tem? Xandão! Existe essa coisa? Mas Xandão não tem 40 ainda, tem? Tem. Então tem. Ó, te dei uma moral, hein, Xandão? Tem. Agora, por exemplo, quando um perfil desse, dá pra gente enxergar isso quando são crianças?
A criança tem algum tipo de atitude que a gente já sabe que vai ser um adulto chato? Você sabe que a configuração familiar acaba, em grande parte, contagiando a educação dos filhos. E não só filhos. Eu costumo dizer que pessoas difíceis têm filhos difíceis, animais de estimação difíceis, porque consegue contagiar tanto que se torna muito difícil o ambiente. Porque dizem que o cãozinho, por exemplo, é a cara do dono, né? Sim, e representa mesmo isso. Representa isso. O animal, ele tende a imitar o comportamento de seu líder. Sim, né? Principalmente o cão, ele consegue escolher o dono como líder. Então, ele vai imitar esse comportamento. E uma equipe que é liderada, uma equipe que é liderada por uma pessoa difícil, obviamente acaba se tornando uma pessoa difícil. Ela já entra tensa no ambiente de trabalho, né? Porque ela nunca sabe o que vai, a patada do dia, ou o que ela pode fazer. E sempre vem, então é principalmente complicado. por aquelas pessoas que querem fazer humor, tripudiando em cima de você. Com certeza. E vem. Equipes difíceis, como a Gabi falou, sempre tem aquele puxa-saco que é a imitação do seu chefe. E na ausência do seu chefe, ele sente que é o chefe. E não pode sabe acontecer o que é nada, pior? né? Que ele Os vai lá e funcionários fala. obedecem. Porque tem medo dessa relação né, comercial ali. O Ale quer fazer uma pergunta, Ale? Pode fazer. Eu gostaria muito, no caso do trabalho, por exemplo, assim, como a gente encarar um patrão assim difícil, tipo assim, encarar ele sem perder o emprego, por exemplo. Olha, você sabe que tem uma questão interessante nisso? Alguns dados nos mostram, algumas estatísticas nos mostram que quando o empregado ele é estratégico, ele consegue sabotar esse tipo de reação. Porque quem é assim não percebe que é assim. E todos que percebem não têm coragem de contar. Então a pessoa acha que está arrasando e, na verdade, é uma destruição ali. Então, a melhor estratégia é no momento que essa pessoa estiver tranquila, depois de uma alimentação, depois do almoço, que o processamento mental fica mais lento, para conversar é melhor. Olha, boa dica essa. Né? Então, depois do almoço, sozinha, você senta e fala, olha, estou muito preocupado ou preocupada com você. Porque eu percebo que você tem uma alteração. Eu percebo que você tem um humor alterado. Isso ajuda muito. Inclusive, tem até um livro, desculpe interromper, Gabriela, tem até um livro até que se chama Como Trabalhar para o Idiota, não sei se você já viu, não sei se você já leu esse livro, eu não me lembro o nome do autor, mas é muito interessante, né, que dá altas dicas, né, para a gente aturar, às vezes, um patrão desse jeito, mas obrigado, viu? Agradeço. Um patrão, colega. Mas ainda mesmo assim, eu acho que tem pessoas que se acham demais e vão continuar fazendo e vão achar que o que você está falando é bobagem. Tem pessoas assim, não tem? Eu chamo de pessoas sem noção. É sem noção. Sem noção. Tem alguma dica para conversar com sem noção? Então, a melhor forma da gente fazer é fazer a pessoa que é assim perceber que é assim. Então, se ninguém fala, ela não vai ter essa percepção. Não. Então, com jeito, com estratégia, um dia, outro. Agora, não adianta chegar, meu filho, desculpa, você é sem noção. A pessoa não vai assimilar. Então, tem que ser com calma, uma voz branda. Eu acho que essas pessoas vão levar porradas da vida. Eu também acho. O castigo dela já está aí, A experiência infelizmente. costuma ajudar. Aí vai se ligar. Cabe a nossa maturidade, foi como ela falou no começo, a gente não trazer pra gente isso e deixar isso nos afetar. Eu acho que quando as pessoas malas estão perto da gente, eu acho que a nossa maturidade, tanto já também passar por isso, a gente vai aprendendo que deixa, essa pessoa já está sofrendo alguma coisa, ela não é mala à toa não, tá? Alguma coisa aconteceu, ela não é bem com a família, ela não é bem resolvida em algum quesito. É mala. Porque quem tá feliz, quem é do bem não incomoda. Não incomoda, é verdade. É o que eu acho, assim. Tá de boa. Pode falar, Ângela. Uma pessoa com esse perfil, quando se dá conta, às vezes já numa idade bem maior, ela consegue reverter, mudar isso, né? Porque ela viveu uma vida inteira agindo daquela forma e de repente ela percebeu o que fez durante a vida inteira. Isso é interessante sua pergunta. Quanto mais tempo, mais rigidez emocional. Mas quando a pessoa se propõe a mudar, nada impede. Não existe uma barreira. Nós aprendemos todo dia, nós mudamos todos os dias. Né? E ela já está mais madura também, sim, não? Assimila diferente. Né? Então, eu acredito que sempre que a gente queira uma mudança e se propõe a isso, a gente consegue. Né? Tem mais rigidez. A mudança tem que vir de dentro, né? Deixa eu falar um pouquinho com o Wagner aqui. Wagner, você tem alguém que te aluga assim, não? Desse jeito? No comecinho, sempre tem uma linha, né? Tem. Quando eu cheguei no Japão, fui para trabalhar em Kaixá, né? Que é a fábrica. Quanto tempo você ficou no Japão? 3 anos. O que você veio fazer aqui, Fábio? Seja sincero. A gente gostaria de não é o que saber. você foi fazer lá, é o que você veio fazer aqui.
Então, eu vim pra cá pra cantar, né? Lá eu tive a sorte da música dar certo, o pessoal começar a gostar, né? Eu cheguei, de repente, tava trabalhando em fábrica, minha música começou a tocar numa rádio, numa web rádio no Japão, e o pessoal começou a gostar e as coisas começaram a acontecer, né? Aí falei, pô, mas música sertaneja dá certo no Japão? Aí foi onde que a gente recebeu o convite de estar vindo cantar em Barretos esse ano, né? E foi que a gente foi... Cadê o CD? Tá aí? Opa, tá aqui trouxe pra vocês de presente. Esse é o novo? É Dois Mundos, com participação do Jean Giovanni, o Gabriel, da dupla Zé Henrique Gabriel. Ah, é? Tá certo. Jean Giovanni participou disso aqui? Participou. E qual aqui? É a primeira música no Mundo da Lua. Ah, é? É essa que você trabalha ou não? Não, é Te Amar Inevitável, a música de trabalho. Sonho com você de olhos abertos. O que mais eu quero é você bem perto de mim. Assim colado, sentimento invariável. Eu não sei ficar separado de ti. Inevitavelmente eu te procuro. Nesse amor eu tenho tudo, me completo do seu lado. Te amar é inevitável, eu te procuro. Nesse amor eu tenho tudo, me completo do seu lado. Te amar é inevitável. De olhos abertos, o que mais eu quero é você bem perto de mim. Assim colado, sentimento invariável. Eu não sei ficar separado de ti. Inevitavelmente eu te procuro. Nesse amor eu tenho tudo, me completo do seu lado. Te amar é inevitável, eu te procuro. Nesse amor eu tenho tudo, me completo do seu lado. Te amar é inevitável, eu te procuro. Nesse amor eu tenho tudo, me completo do seu lado. Te amar é inevitável, eu te procuro. Nesse amor eu tenho tudo, me completo do seu lado. Te amar é inevitável. Programa melhor não tem com Lucimara, Paris e sua galera do bem.